Será que você está tomando o remédio certo para o seu diabetes? Qual é o melhor remédio para os diabéticos? A pergunta certa é qual é o melhor remédio para você. Você precisa entender esse vídeo se quiser começar a ter resultados melhores com o seu diabetes. Vamos lá? Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista. Meu assunto aqui na internet com vocês é o diabetes tipo 2. Não só isso, como o meu objetivo é te ensinar a alcançar resultados melhores com o seu diabetes, mesmo usando menos remédios. Na literatura médica, isso é chamado de reversão do diabetes tipo 2. E sabia que está descrito a reversão completa, o paciente colocar o seu diabetes em remissão? Remissão significa que você olha para a pessoa, não tem sintomas. Você olha para os exames dela, não tem mais diabetes e ela não está mais tomando medicamento nenhum para o diabetes. Acontece, viu? É possível. Quer tentar? Acho que vale a pena, viu? Isso é tão importante, acontece tanto que se tornou a missão do meu canal. Aqui na Escola do Diabetes a gente fala em 1 milhão a menos. É uma hashtag que a gente usa com frequência. Eu quero participar, eu quero ensinar 1 milhão de diabéticos a reverterem totalmente o seu diabetes tipo 2. 1 milhão é bastante gente, né? Mas pensa que a gente está indo para 50 milhões de diabéticos e pré-diabéticos, provavelmente. Ninguém sabe direito, mas é gente pra dedéu. Não só é muita gente, como não é difícil perceber que as coisas estão progredindo cada vez mais. Então a gente tem uma missão difícil pela frente aqui, mas eu só posso ajudar você. E quem sabe um dia, quando você estiver ajudado e revertido, você ensine aos próximos, aos seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, como é que faz. E uma parcelinha pequenas deles vai se interessar em fazer o que você fez. Essa é a meta, é ousada, mas eu tenho certeza que vale a pena e é por isso que nós estamos aqui. Na fase inicial desse processo, é bem possível que você precise usar remédios. Ou você acabou de descobrir o diabetes, ou você já está tomando remédios para o diabetes, mas uma característica sempre me chama a atenção. Os pacientes não sabem para que serve o remédio que eles tomam. Eu nem vou entrar na discussão se o médico ensinou, se é você que devia ter ido estudar, não importa. O negócio é que o resultado tende a ser melhor quando o paciente é mais sabido. Como tudo na vida, né, gente? Não tem escapatória. Quanto mais você se envolve, mais tende a melhorar o seu resultado. Afinal de contas, você está sabendo o que fazer e, consequentemente, tende a estar mais animado para fazer também. Tá gostando do rumo dessa conversa? Essa é a hora que você precisa dar um joinha para curtir o vídeo. Inscreva-se no canal, liga o sininho, encaminha para quem precisa ouvir essa história. Hoje o objetivo do vídeo é fazer uma comparação com duas das medicações mais comuns que existe para se tratar o diabetes, mostrando como não é simplesmente uma questão de quem abaixa mais a glicose. Eu vivo dizendo aqui que diabetes vai muito além da glicose. Uma hora você vai entender o que eu quero dizer, uma hora isso vai mudar todo o seu jeito de enxergar essa doença. Muito bem, quero falar de duas medicações daquelas básicas que tem no posto e depois dessa explicação eu quero que você comente aqui embaixo se você está usando o remédio certo. Vamos lá? Vamos comparar, vamos entender algumas diferenças entre a metformina, talvez a medicação número 1 em tratamento do diabetes no mundo todo, número 1 no sentido de ser a mais utilizada, e outra categoria bastante popular, porque ela é barata, então ela está na rede básica de saúde, que são as sulfonilureias. Essa é uma classe de remédios, tá? Que no posto geralmente vai ter glibenclamida. Alguns locais aqui no sudeste, no sul do país, em algumas prefeituras já estão usando a gliclazida, que é uma geração um pouquinho melhor, mas todas elas fazem a mesma coisa. Elas vão lá no seu pâncreas e ligam o botãozinho para que ele secrete mais insulina. Então a glibenclamida está no posto e a gliclazida em alguns postos. E tem outras medicações desta classe também nas farmácias, mas é tudo muito parecido. Qual é a melhor para você? Porque não é tudo igual. Repara como a escolha vai ficar bem mais fácil agora, tá? Muito bem, começando pela metformina, eu vou listar aqui algumas características que essas duas medicações têm, só que são diferentes. E isso vai ajudar a gente a começar a entender qual encaixa melhor para nós, no nosso caso. Você sabe que nenhum diabético é igual ao outro, né? Eu até brinco que diabetes é um grande saco de gatos, cada um é de um jeito, e você precisa participar dessa conversa com o seu médico.
Muito bem, característica número 1 é o poder que esses remédios têm de abaixar a glicose. E repara que esse número vai sair de estudos que já foram feitos em números enormes de pessoas. Então, é um número na média de milhares, entendeu? O seu resultado pode ser um pouco diferente, às vezes para pior, às vezes até para melhor. Por isso que é individual, tá certo? O seu médico, muitas vezes, se quiser falar bonito, vai chamar isso da eficácia. Se ele é feito para baixar a glicose, então o quanto ele consegue abaixar a glicose. Na média, a metformina abaixa ao redor de 1,5 ponto de glicada. Algumas pessoas podem não chegar a tanto, outras podem até passar um pouco além disso. Enquanto as sulfonilureias, repara que são várias medicações, enfim, na média elas chegam a abaixar a glicose em 2 até 3 pontos inteiros de glicada. Isso significa, por exemplo, você está com uma glicada de 10 e a medicação consegue te baixar até 7, ou pelo menos até 8. Entre 2 e 3 pontos, depende do estudo, depende de um monte de coisas. Então, em termos de eficácia, repara, as sulfonilureias, a glibenclamida é mais potente, tende a ser mais potente. Esse vai ser o critério que você vai levar em conta para escolher o seu remédio? Anota aí, tem mais. Tá com seu caderninho, né? Tá anotando? Vai vendo aí qual encaixa. Você está precisando de bastante queda na sua hemoglobina? Vamos lá, tem mais. Próxima característica. Olha só que interessante. O mecanismo de ação das medicações importa. Enquanto a metformina provavelmente desperdiça glicose para fora do seu corpo, aliás, através do intestino, mas isso é assunto para outro vídeo, as sulfonilureias, a glibenclamida, mantém essa glicose toda dentro do seu corpo. Ela desloca o açúcar do sangue para outro destino. Normalmente ela faria isso no fígado primeiro. Em segundo lugar, o próximo estágio é guardar essa glicose toda no músculo, mas esses estoques são muito pequenos. A maior parte dessa glicose que abaixa no sangue e vai para outro lugar, vai parar, sabe aonde? No tecido gorduroso. Vira estoque de longo prazo. Você engorda. Esse aqui costuma ser importante, hein? Você quer uma medicação que colabore com o ganho de peso? Porque se você for um diabético mais cheinho, que é a grande maioria dos casos, talvez essa medicação esteja piorando um processo importante lá. O diabético gordinho costuma ter estoques cheios e você está empurrando mais coisa para encher além, e você está forçando a barra, está colocando pilha para que seu corpo estoque ainda mais. Seu médico vive te cobrando para você fazer regime, fazer dieta, perder peso. Você vai tomar um remédio que te engorda? E agora eu vou falar um pouquinho diferente aqui, ó. A metformina colabora para você esvaziar a banheira, aliviar a resistência à insulina. As sulfonilureias, a glibenclamida e os outros parentes tendem a agravar, ou no mínimo manter a resistência alta, e mais podendo, inclusive, ao estimular tanto estoque extra e ganho de peso, você pode, inclusive, estimular, aumentar a resistência à insulina, ganhando gordura no pneu, aqui por fora, que dá para ver no espelho, ou pior, dependendo do seu quadro, você pode estimular esse estoque de gordura em órgãos e vísceras. Muito cuidado nessa hora. Esteatose pode ser colaborado, não causado, mas colaborado por esse remédio. Botou no seu caderninho aí? É um ponto muito importante para ser colocado em análise, hein? Guarda lá. Então, metformina é neutra para o peso. Algumas pessoas, geralmente os magros, né, por incrível que pareça, tendem a perder peso com ela. E aí, especialmente o gordinho, tende a ganhar com a sulfonilureia. Essa é uma diferença importantíssima e que tem que ser levado em conta na sua escolha, além da glicose. Aqui a gente falou dos efeitos esperados dos remédios, né? Mas você sabe que todo comprimido, remédio, para o que você quiser, sempre tem chance de causar efeitos colaterais. Isso tem a ver com a segurança dessas medicações. A nossa sorte, em termos de efeitos colaterais, eles são bem tranquilos. Não existem efeitos colaterais graves associados com nenhum dos dois. O que existe no caso da metformina é desconforto gastrointestinal. Algumas pessoas são mais sensíveis e podem ter gases, gosto metálico na boca, pode ter diarreia, pode ter cólica. De cabo a rabo, da boca até lá embaixo, podem acontecer problemas, mas nada sério. Desconforto. Se for bem importante, pode ser um motivo para você não usar o remédio, mas aí que entra o pesar do risco e do benefício, de preferência junto com o seu médico. As sulfonilureias não têm efeitos colaterais, mas presta atenção, ela já tem um efeito que é próprio
próprio dela, não é um efeito colateral que pode ser muito sério, que é o risco de hipoglicemia. Às vezes ela é tão boa de abaixar a glicose, tão potente que passa do ponto. Muitos de vocês podem comentar aqui embaixo, já passaram por isso. A glicose vai para baixo dos 60, dos 70 para alguns, dos 50 para outros, começa a sentir estranho. Vai dando um suador frio, começa a tremer a ponta do dedo, e se essa hipoglicemia engrena, você pode inclusive começar a ter tontura, confusão mental e até coma, desmaio, apaga. Muito sério, especialmente para quem dirige, especialmente para quem está na rua, se você tem escada em casa, se você cozinha no fogão, se você cuida de crianças. Imagina você estar cuidando de criança e ter que ser cuidado pela criança porque você desmaiou. Então, hipoglicemia é um efeito colateral gravíssimo, na minha opinião, porque, repara, a gente só investe tanta energia em tratar o diabetes porque você pode ter complicações lá daqui a 20 anos. A hipoglicemia, meu amigo, te pega hoje. Se você toma um remédio, a tua glicose vai a 30, a 20, você sofre para valer agora. Pode, inclusive, ameaçar a sua vida. É muito, muito sério. Nota essa aqui, ó. Hipoglicemia é um efeito colateral que precisa ser valorizado pelo seu médico. Os esquemas sempre devem ser ajustados para que você não tenha qualquer hipoglicemia. Já que estamos falando de complicações, tem mais um parâmetro que eu gostaria de comparar entre os dois, que são benefícios metabólicos. São aqueles outros fatores de risco, características que o paciente pode ter, que o colocam com mais ou menos chance de ter problemas no futuro. Por exemplo, alterações do colesterol e triglicérides. A metformina tende a melhorar um pouquinho essa parte, abaixa um pouquinho o triglicérides, afinal de contas ela sensibiliza a insulina, né? Então ela abaixa um pouquinho o triglicérides, é meio neutra para o colesterol, assim como as sulfonilureias também tendem a ser neutras para o colesterol. Agora, a metformina, às vezes, em alguns estudos, ela já demonstrou ser capaz de aliviar um pouquinho da sua pressão, como é esperado quando você alivia a banheira. As sulfonilureias não fazem isso. Então, em termos de benefícios outros para o paciente, a metformina, coloca aí que numa escala de 1 a 4 cruzinhas, ela ganha uma cruzinha de benefício, a sulfonilureias não leva nenhuma. É um pouquinho inferior nesse departamento. Mas o que interessa não é o fator de risco. O que interessa é se os estudos que a gente já fez até hoje mostram que alguma dessas medicações consegue te proteger mais de complicar. Se eu tomar esse remédio, eu tenho menos chance de complicar no futuro? E tem dois grandes grupos de complicações. Diabetes sempre complica a circulação de sangue. Sempre. Todas as complicações começam na circulação de sangue. É uma doença principalmente cardiovascular. Só que você pode separar esses vasos em maiores e bem pequenininhos, microscópicos. As complicações dos vasos grandes é infarto, derrame e amputação, principalmente. A metformina, em alguns estudos, conseguiu demonstrar proteção cardiovascular. Pequena, é verdade, mas já é alguma coisa. Já as sulfonilureias protegem também, baseado em alguns estudos, principalmente as complicações microvasculares, dos vasos microscópicos, da circulação bem pequenininha, dos vasos que a gente não consegue enxergar. Quais são elas? Aquelas tão famosas, a nefropatia, que machuca os rins, a retinopatia, que machuca a retina na visão, que leva à cegueira, e a neuropatia também. É capaz de proteger 100%? Não, é redução modesta, bem pequena do risco. Mas é diferente da metformina. Então, esse pode ser também um parâmetro para ser levado em conta a depender do seu caso. Claro que a gente quer proteger a pessoa de todas as complicações, mas se uma delas está no seu radar, que é mais importante agora, tá aí, pode ser mais um fator de desempate. Aliás, com frequência nos estudos, a gente dá muita importância para a proteção cardiovascular. E finalmente tem um critério bem mundano, né? Bem da vida real, assim, que é preço. Mas como eu disse no começo, a gente está falando de duas medicações disponíveis nos postos de saúde. Ambas, a glibenclamida e a metformina, são incrivelmente baratas. Você pode dizer que aqui no Brasil elas são praticamente de graça. Então este aspecto não entra na conta. Diferente de outras medicações que talvez, se você me disser aqui nos comentários que está interessado, talvez a gente possa fazer vídeos parecidos com outros remédios, que tal? Mas tem que ter comentário, hein? Vamos botar uns 50? 50 comentários, eu quero, para eu saber que esse vídeo interessa, e a gente põe na pauta aqui que sai um outro vídeo com outras medicações. Combinado? 50, tô esperando, hein? E finalmente, tem uma das características que eu tenho a impressão que você vai se interessar, que é a influência que essas medicações podem ter sobre a sua capacidade de ainda produzir insulina no futuro. O que eu quero dizer com isso? As sulfonilureias todas, praticamente, mas especialmente a glibenclamida,
enclamida, que é a do posto, nos estudos foi muito bem demonstrado que, apesar de aumentarem a secreção de insulina nos primeiros anos, comparado com quem usa outras medicações, ela acelera a falência pancreática e esses pacientes tendem a acabar na insulina mais rápido. Ou seja, ela acelera bastante no começo, mas o motor pifa mais rápido do que deveria. Eu acho que isso te interessa, hein? Você vai querer levar isso em conta na escolha do seu remédio? Você vai querer discutir esse tipo de coisa com o seu médico? Eu acho que isso é uma informação interessante. Depois você me conta aqui embaixo se você também concorda. Repara, pessoal, como nessas análises que eu trouxe para cá, tem alguma coisa a ver com bom ou ruim? Ah, isso é bom. Ah, quer dizer que é ruim. Quer dizer que é bom. Não, quer dizer que as coisas têm nuances. As coisas são um pouco mais complexas. E essa complexidade é boa, porque ela nos ajuda a entender melhor o que encaixa melhor para nós. Você também é um diabético complexo. Não tem nada de errado com isso, mas a gente precisa encarar essas complexidades com coragem, beleza? Vamos entender esse negócio melhor para tomar as melhores decisões. Beleza, pessoal? Espero que tenha conseguido clarear um pouquinho os critérios que o seu médico provavelmente está usando para escolher os seus remédios. Lembrando que a gente está falando da primeira escolha, né? Porque geralmente quando as coisas não foram suficientes e precisa ganhar, aí vira escadinha, né? Aí ganha mais uma, ganha mais outra, ganha mais outra, a gente vai empilhando o remédio. Aliás, eu não gosto disso. Se você está precisando empilhar remédios, é sinal que você não está fazendo a tarefa de casa de coisas bem mais básicas. Vamos assistir mais vídeos por aqui que você vai entender o que eu quero dizer. Toda semana, 2 a 3 vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de apoiar o canal com um cafezinho por mês, se você preferir, se você achar que vale a pena. E eu espero vocês no próximo. Um grande abraço, até lá.